Boa noite, Mark David, e boa noite aos ouvintes do canal Vai Cantu. Sou Hélio Diniz, psicanalista e também atuo na área da parapsicologia. Faz algum tempo que descobri esse canal e recentemente acompanhei o relato de uma pessoa que você postou no canal. Acho, se não me engano, que o título era A Fera do Sambé, que a pessoa em questão relatou ter vivenciado uma terrível experiência com um licantropo. O que mais me chamou a atenção foi que esse caso ocorrido aconteceu numa região próxima ao caso que irei relatar aqui. E não sei se pode ter alguma ligação com os fatos narrados no respectivo relato. Como parapsicólogo e um estudioso da licantropia, em especial a sua associação direta às lendas e ao folclore de nosso país, alguns dos casos mais extraordinários sobre licantropia e constam de meus estudos, este é sem dúvida um dos mais escabrosos, pois traumatizou toda uma população humilde e simplória, moradora da localidade de Jacundá, lugar onde ocorreram aqueles trágicos acontecimentos. Chegou a ter até certa repercussão na época do ocorrido. Inclusive foi matéria de reportagem do Fantástico da Rede Globo e do programa do Flávio Cavalcante na extinta Rede Tupi. Por algum tempo ainda se ouviu falar da tragédia daquela noite, até que o assunto foi se esgotando naturalmente, caindo no mais completo esquecimento. Há 9 anos, eu, inclusive, estive no vilarejo, na localidade de Jacundá, pertencente ao distrito de Boa Esperança, em Rio Bonito, município não muito distante do Rio de Janeiro, e conversei com uma testemunha que vivenciou alguns dos acontecimentos. Eu dirigia pela Via Lagos. Após percorrer a via por algum tempo, seguindo as informações de alguns locais de Boa Esperança, eu entrei num contorno que ficava um pouco antes da praça de pedágio e que dava acesso à estrada que me levaria até a localidade do Jacundá. Como eu não conhecia a região e não tinha certeza se estava no rumo certo, acabei parando num comércio à beira da pista e próximo à entrada dessa estrada e perguntei a algumas pessoas que trabalhavam ali se aquela era realmente a estrada até, e também perguntei se sabiam onde ficava o comércio de Dona Sebastiana. Então me responderam e confirmaram que sim, e me explicaram que era somente eu seguir direto uns 5 quilômetros, mais ou menos, e que eu iria encontrar um pequeno conjunto de casas em torno de uma igreja Assembleia de Deus, e um pequeno estabelecimento na beira da estrada. Então segui alguns quilômetros pela estrada, até finalmente eu chegar exatamente em frente ao estabelecimento de Dona Sebastiana, conforme haviam falado. Lá eu a conheci e conversei bastante com ela. Ela era possivelmente uma das últimas testemunhas ainda vivas do ocorrido.
pois a maioria já havia falecido ou se mudado, e os mais jovens ainda não eram nascidos na época dos acontecimentos. Hoje, eu não sei se Dona Sebastiana Moraes ainda é viva, porque nunca mais retornei ali. Mas na ocasião em que conversei com ela, já era uma senhora bem idosa, porém muito lúcida e dona de uma prodigiosa memória, dona daquele humilde estabelecimento. Nos fundos da sua casa, movimentado pela presença de várias crianças e alguns jovens, seus netos, bisnetos e até mesmo tataranetos. Enquanto conversava com ela, pude perceber que Dona Sebastiana ali, mais que uma avó e líder comunitária local, devido a mais de 80 anos de uma vida, era como se fosse uma espécie de líder matriarcal, muito respeitada e estimada por todos ali. Ouvindo Dona Sebastiana, ela contava que chegou ali em Jacundá com a idade de 18 anos, recém-casada, vindo da cidade de Carangola, em Minas Gerais, e morando ali há tão longos anos, que ali dentro da localidade, ela não era somente a avó, nem bisavó, mas tataravó, e afirmava com orgulho de ter realizado o parto de gerações de crianças que nasceram em Jacundá. Conta Dona Sebastiana que o caso já fazia mais de 40 anos, quando, segundo ela, as casas da pequena localidade, em sua maioria, ainda eram iluminadas à luz de velas, lamparina, candeeiros ou lampiões a querosene, pois luz elétrica só havia para as residências da sede de Boa Esperança. E também porque, nas palavras de Dona Sebastiana, que naquele tempo de dificuldade, a companhia não trazia os postes para os lugares mais afastados da sede. A única pessoa da vila que tinha energia elétrica, segundo Dona Sebastiana, era o seu Altair, do armazém. E mesmo assim, era de um pequeno gerador a diesel, que era somente usado durante o dia para as atividades do seu comércio e ficava desligado à noite. Dona Sebastiana conta que em Jacundá havia muita plantação de laranja. Também havia de banana e umas olarias. Mas o que dava mais serviço mesmo era a laranja. Segundo ela, ali naquela época, em 78, tinha para mais de 100 famílias que tiravam o seu sustento trabalhando nos laranjais. Dona Sebastiana, então, começou a me relatar o que aconteceu naquela fatídica noite de sábado, dia 22 de julho de 1978, com o menino Elielton de Souza Correia, a vítima da Fera do Jacundá, como ficou conhecido aquele caso. Conta Dona Sebastiana. Como eu ia dizendo, tinha muita família que tirava sustento da laranja. Uma delas era a do seu José Amâncio Correia, seu Zé Mâncio, como era mais conhecido. Era um homem muito trabalhador e muito respeitado por todos aqui. Com Dona Eunice, a esposa dele, tiveram 6 filhos: Velto, Elton, Elielton, Walter, Fagner e Wagner.
todos meninos. Elielton, ou Liel, o terceiro mais velho, era o mais inteligente, o mais esperto, mas também era o mais travesso, me lembro bem. Acontece que aqui em Jacundá vivia um sujeito expedito, mas que todos aqui chamavam de dito, um macumbeiro. Ele morava lá no Morrão, que é um lugar mais alto e mais ermo, pertinho de uma mata fechada. Por ser manco de uma perna, andava sempre com o auxílio de um cajado de pau. Uma vez na semana, minhas vizinhas e eu, a gente ia sempre lavar roupa num riacho, perto do morrão. E toda vez era aquele converseiro. Só que nesse dia, Dona Laurinha, vendo bem de longe o dito saindo do morrão e descendo pela estrada, disse pra gente bem assim no meio da conversa: "Xiii, lá vai o dito descendo a estrada de novo. O sujeito mais à toa e imprestável. Aposto que vai lá pra Boa Esperança ficar pedindo esmola." Então, quando Dona Laura terminou de falar, Dona Ciana então disse: "Se ainda fosse só isso, Maglau, mas dizem que ele invoca o capeta em pessoa e bebe pinga com ele, em noite de lua cheia. Credo em cruz, eu que nunca quero cruzar o meu caminho com esse homem." Ao que Dona Laurinha disse fazendo o sinal da cruz. Lembra Dona Sebastiana. Dona Sebastiana me disse então: verdade, de fato, era que o dito não era bem visto pelas pessoas daqui. Ele não era chegado a nenhum tipo de serviço. Vivia dizendo que não podia trabalhar por causa da perna no vinho. Gostava só de caçar pelos matos e só vivia bebendo e arranjando confusão à toa. E a fama de macumbeiro, junto com as histórias esquisitas a respeito dele, que o povo daqui contava, também não ajudava muito. E assustava a gente mais velha e as crianças. Além que gostava de blasfemar em frente à capelinha só para mostrar que não tinha respeito por nada que fosse da igreja. "Vão tudo pro capeta, a igreja, os santos e os padres. Pro inferno com tudo." Aqui, Mark, faço um rápido adendo na narrativa de Dona Sebastiana, para explicar a você e aos ouvintes que, inclusive essa igreja, uma capela local, a qual ela me falava, hoje, depois de 35 anos desde seu fechamento, somente existem as ruínas. Mas, dando prosseguimento ao relato de Dona Sebastiana, ela continuou dizendo sobre o dito. Bêbado e sem respeito pela igreja, Dito ria, escarnecia, parecia ter prazer ao ver o medo e a indignação no rosto dos outros. Tinha até uns com vontade de dar uma coça nele, pelo desrespeito às coisas de Deus, né? Mas não faziam porque ele era aleijado e também, né?
pelo medo que tinham de acontecer alguma coisa ruim de volta para eles. E então eles acabavam deixando isso para lá. Mas nem todo mundo tinha medo do Dito. Alguns garotos viviam atazanando com ele na rua, sendo que Liel, o filho do Zé Manso, era o que tinha mais atrevimento. E você imagina, quando um bando de crianças se junta para atazanar com os outros? Um dia, Elielton e esses garotos, vendo que o Dito saía da venda de seu Altair, e como já era de esperar, começaram a caçoar dele. E eu gritava de longe, falando: O que é o que é? Que é feio que nem o capeta, é grande, é narigudo e caneludo, e foi expulso do céu como um maldito. Quem pode ser? Macumbeiro dito! seus moleques do inferno, se eu ponho a mão em vocês. Ai, que medo! Além de feio e fedido desse jeito, você não pega nem resfriado, seu aleijão! Aquelas palavras do menino Liel ofenderam profundamente o Dito, principalmente quando Liel desdenhou de sua condição de aleijado. Então, com o olhar injetado de ódio na direção do menino, ele falou em tom de ameaça: Você, moleque, um dia ainda te pego. Pode escrever isso. Nem que eu tenha pedido a Exu para virar bicho e devorar as tuas entranhas. Em seguida, Dito virou as costas e seguiu seu caminho. Conta a dona Sebastiana que o seu Altair era uma pessoa muito séria e acabou chamando a atenção de Liel e das outras crianças, dizendo que aquele tipo de coisa não se fazia com ninguém, mesmo com um infeliz como o Dito. Liel, assim que voltou para casa, até levou uma surra da mãe que soubera da travessura do filho. E o acontecido caiu no esquecimento. Dona Sebastiana disse então que passou algum tempo, até que vieram os festejos de Nossa Senhora da Conceição, uma festa religiosa local. E que, segundo ela, inclusive, o padre de Rio Bonito em pessoa sempre vinha rezar a missa e realizar a procissão. Era gente que vinha de Boa Esperança, de Mineiros e de outros lugares vizinhos, que vinha prestigiar. Nas palavras de Dona Sebastiana, era uma gente humilde, mas de muita fé, que chegava a andar quase 2 horas de caminhada a pé só para participar da procissão que começava às 6 horas da noite. Alguns tinham sorte e até conseguiam carona na carroceria de algum caminhão e chegavam aqui bem mais cedo. A procissão terminava por volta das 7h30 da noite e, em seguida, era celebrada a missa e, quando então terminava, essa mesma gente andava mais 2 horas a pé de volta para suas casas em Mineiros.
Depois, a festa continuava com a queima de fogos, seguida por um animado forró embalado pela sanfona que ia madrugada adentro. Nessa festa apareciam os vendedores itinerantes de fora que montavam suas barraquinhas para vender brinquedos, milho cozido, cachorro quente, doces. Era nessas oportunidades que também o seu Zé Mâncio aproveitava para ganhar um dinheiro extra. Quando montava com os seus filhos a sua tradicional barraca para vender suas batidas e os tiragostos, feito pela esposa Dona Eunice, que era uma cozinheira de mão cheia. Lembra Dona Sebastiana. Conta Dona Sebastiana. Era sábado, dia 22 de julho, bem no comecinho da noite, uma noite enluarada. Nessa hora, o Mauro, um sobrinho do seu Zé Mâncio, que morava em Mineiros e sempre via visitar os primos, e que também estava indo para a festa, apareceu na casa do tio. Oi, tia Eunice. Ué, a senhora não vai na festa, não? Ah, Mauro, só mais tarde. Tô toda enrolada com as carnes no fogo. Nem na missa deu para ir. A senhora deixa os primos irem comigo na frente, então? Deixo sim, Mauro. Menos o Liel, que está de castigo porque ontem faltou aula na escola e foi tomar banho no rio. Ah, mãe! Avisa para o seu tio que daqui a pouco manda a primeira leva de tira-gosto. Pode deixar, tio. Quem podia imaginar que aquela noite, que era para ser uma noite de festa e de alegria, acabaria virando tragédia e tristeza. Ninguém ainda sabia que naquela noite o demônio estava solto e rondava por aqui em Jacundá. A casa do seu Zé Mâncio era um pouco afastada da vila e, para chegar até aqui, eles tinham que andar por uma estrada de terra batida. Ao passarem por um trecho que cruzava com uma outra estrada, Mauro e seus primos acabaram encontrando com outros moradores conhecidos que também iam para a festa. Segundo Dona Sebastiana, quando Mauro e seus primos chegaram na vila, ele deu o recado de Eunice para o seu tio Zé Mâncio, dizendo que ela logo traria os tira-gosto. Zé Mâncio, então, disse que era bom que não demorasse, porque os fregueses já estavam pedindo. Mas o que seu Zé Mâncio não sabia era que Eunice ainda estava atrasada, preparando o torresmo. E ela sabia que o marido já devia estar agoniado e ao mesmo tempo se perguntava o que fazer, pois ela não podia sair com o risco de deixar queimar as outras carnes no fogo. Mas Eunice pensou rápido e logo encontrou um jeito. Então ela disse para o Liel: Liel, leva essa linguiça frita lá para o seu pai e avisa que depois leva a carne de porco e o torresmo. Ligeiro, vai! Liel então seguiu pela estrada carregando um vasilhame com as linguiças fritas para entregar a seu pai. E andando normalmente, até que, passando por um trecho da estrada onde havia uma moita de bambu, iluminada por vagalumes que lhe chamou a atenção. Liel sempre fora um menino muito curioso
e que se fascinava por coisas que ele achava interessantes, como aqueles vagalumes que pareciam mágicos. Distraído, acabou esquecendo o que sua mãe mandara fazer. Então, largou a vasilha na beira da estrada e procurou chegar mais perto para melhor observar os vagalumes. Mas bem próximo, a alguns metros, e escondido por entre as árvores, alguma coisa espreitava o menino. Uma coisa horrível. Uma fera. Na vila, Zé Manso, já meio impaciente com a demora de Eunice, disse então para o seu sobrinho: Mauro, toma conta da barraca para mim. Vou até em casa e ver por que a mulher está demorando tanto com esse tiragosto. E não deixa os moleques mexerem nas coisas. Tá bom, tio, deixa comigo. E voltando para a estrada, Eliel continuava com sua atenção voltada para o brilho dos vagalumes. Não percebeu a aproximação sorrateira da fera. Ela, cada vez mais próxima às suas costas, prepara um ataque certeiro. O golpe da fera foi rápido e indefensável. Então, a fera começa a se fartar com os pedaços do corpo daquela infeliz criança. Zé Manso, nesse momento, vinha cantarolando, pedalando pela estrada devagarinho em sua bicicleta. Aquelas que tinham um farol alimentado por um dínamo atrelado à corrente. Quando então, o que será aquilo? E ao clarear com a luz do farol da sua bicicleta, Zé Manso teve um choque. Meu Deus! O lobisomem deixa o corpo estraçalhado e foge em direção à mata escura. Apesar do choque, Zé Manso, e ainda sem saber do que se tratava, atraído pela curiosidade, se aproxima para verificar o que a fera devorava. Mas Zé Manso nem teve tempo de se refazer do susto inicial, pois, quando se aproximou e iluminou onde estava a coisa, o susto e o desespero foram demais ao se deparar com o cadáver do próprio filho. E meu filho, aquele bicho matou meu filho, devorou seu corpo, dizia Zé Manso aos prantos, segurando o corpo do filho despedaçado pelas mordidas da fera. Não muito longe dali, Dona Eunice, sem noção do que estava ocorrendo, vinha de casa, trazendo consigo o restante das iguarias para o marido, quando chegou no mesmo trecho da estrada onde ele estava. E logo, reconhecendo o marido, e vendo aos prantos e sem entender a aflição dele, disse: Zé, o que aconteceu, homem? Eunice então se aproximou mais e teve o mesmo terrível choque do marido. Meu Deus! Meu Deus! Isso é horrível! Meu Leozinho! Não! Eunice então se lembrou do que acontecera um tempo antes e concluiu gritando revoltada: Foi aquele macumbeiro filho da puta, Zé! Foi o dito! Ele dizia que ia virar bicho e pegar o Liel. Foi ele sim!
No mesmo momento em que o casal chorava o corpo do leão nos braços, na vila de Jacundá, as pessoas comemoravam os festejos. Foi quando então uma figura pavorosa ataca o vilarejo, a mesma fera que havia assassinado o menino Biel. O que é isso? Que coisa horrível! É o diabo! Vamos sair daqui! É o lobisomem! Corram! Salve-se quem puder! Nesse momento, Chicão, o cabo da polícia e mais 3 soldados que estavam ali para garantir a ordem e evitar o algazarra, foram em direção à fera. Um deles, impressionado, disse ao cabo: "Ei, Chicão, veja o tamanho dessa coisa. Que animal é esse?" "Não sei, mas eu vou meter bala." "Atirem, atirem! Ele está fugindo!" gritava o cabo Chicão. Apesar de ser atingido pela intensa fuzilaria dos PMs, o lobisomem conseguiu escapar e desapareceu na noite. "O que era aquele bicho, Chicão? De onde veio?" perguntou o outro policial. "Do inferno, talvez." Naquela mesma noite, segundo Dona Sebastiana, os moradores de Jacundá, revoltados, logo após descobrir o que havia acontecido ao menino Liel e testemunhar toda a dor e sofrimento dos seus irmãos e Eunice, invadiram a cabana onde morava o Tito, com o propósito de linchá-lo, mas nenhum sinal dele. Então atearam fogo no casebre. Na manhã seguinte, no domingo, dia 23 de julho, foram à delegacia de Rio Bonito a fim de pedir às autoridades as providências quanto à prisão do macumbeiro. Mas ao falar com o delegado, lembra Dona Sebastiana, foram todos surpreendidos quando o delegado dissera que Dito não poderia ser acusado daquele crime, pelo fato de que o mesmo estava preso ali por desordem e desacato desde o dia 21, na sexta-feira, um dia antes da fatídica noite, e ele só ia ser liberado na segunda. Portanto, ele não podia ser o autor do crime. No inquérito aberto, até levantou-se a tese de que a magia negra do macumbeiro teria sido responsável pelo ataque do lobisomem ao menino Eliel e aos moradores durante os festejos. Havia o testemunho do Zé Mâncio, de Dona Eunice, dos moradores de Jacundá, inclusive do cabo Chicão e dos policiais que atiraram na criatura, embora o cabo afirmasse que não tinha certeza se o estranho animal era de fato um lobisomem. Mas nada pôde ser provado e Dito teve de ser solto. Não muito tempo depois, o seu Zé Mâncio e Dona Eunice, com os seus outros filhos, se mudaram de Jacundá e nunca mais se soube deles ou de seu paradeiro. E acrescentou Dona Sebastiana: quanto ao Dito, se ele havia invocado o lobisomem, ou se ele era o próprio lobisomem, ou não, nunca a gente vai saber. Mas o certo é que o macumbeiro também jamais retornou e desapareceu para sempre de Jacundá. Talvez, temendo a ira do povo da localidade.
E aqui, Mark, termina o caso que Dona Sebastiana me relatou. Este caso sobre o lobisomem de Jacandá, até os dias atuais, ainda é um mistério. Muitos especialistas insistem que apenas se trata de histeria coletiva. Será? Em meio à morte de uma criança por uma estranha criatura e vista pelos moradores, como Dona Sebastiana, que desde então nunca mais esqueceu aquela trágica noite de sábado, na localidade. Quem pode afirmar? Mark, muito obrigado e sucesso para o seu canal.